sexta-feira, mais uma Vamos lá. sexta-feira, produzindo mais uma série de lives que a gente faz, trazendo informação de qualidade para que a nossa informação seja uma boa base de decisão. E hoje eu estou sentado aqui para bater um papo com o Rosenildo Ferreira. Esse cara já andou por meio mundo, já lançou livro, faz trabalhos incríveis, está buscando conscientizar uma galera mais jovem, trazendo questões bastante importantes para esse momento que a gente vive, para um século recheado de informação. Hoje eu estou sentado com o Rosenildo Ferreira. Rosenildo, é um prazer enorme poder trazer você aqui, idealizador do Um Papo Reto, ou seja, nós vamos ter um papo reto aqui sem fazer muita curva, vamos ser objetivo em questões bastante especiais, bastante interessantes. E eu gostaria que você já saísse largando, contando um pouquinho da tua trajetória. Você que morou no Rio de Janeiro, morou Claro. em Brasília, morou em Londres, mora em São Paulo. Quer dizer, você deve ter a rodinha no pé, né? Você não para. Então, bom, em primeiro lugar, para mim é sempre motivo de muito orgulho ocupar esses espaços, né, enfim, privilégio, mesmo tendo passado por várias redações, algumas das maiores do Brasil, Gazeta Mercantil, Correio Brasiliense, Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, Revista Isto É, Dinheiro, enfim. Mas sempre eu estive como funcionário, né? Fazendo um trabalho sério, etc. E tal, mas nos últimos 5 anos eu estou numa carreira, vamos dizer, autoral. Então, quando o meu trabalho autoral, individual, ele é, de alguma forma, reconhecido como tendo qualidade, isso me deixa muito... É uma injeção de ânimo para, enfim, seguir em frente, etc. E tal. Porque não nos iludemos, o sobrenome corporativo, né, muitas vezes nos ancora, muitas vezes nos ajuda, muitas vezes nos atrapalha. Eu nunca tive nenhum problema enfim, nenhuma empresa na qual eu trabalhei. Isso é um ponto muito bom. Não tive problema de nenhuma natureza de texto censurado, perseguição. Então, eu já me considero aí um privilegiado. E foi graças ao jornalismo, nessas grandes redações, que eu pude colocar em prática e adquirir uma série de competências. E muito disso veio pela oportunidade de morar fora, em Londres, como, enfim, correspondente do Correio Brasiliense, e de ter a chance de ter viajado para vários lugares do mundo aonde talvez eu não fosse como primeira escolha. Eu cito Nagoya, no Japão, Índia, eu cito, enfim, o Maghreb, que é o norte da África, e vários outros países e cidades. A vantagem da gente viajar como jornalista é que a gente tem uma interlocução mais qualificada. Então, a gente bebe diretamente na fonte. Um exemplo simples, que talvez ilustre. Eu participei de uma press trip da Hyundai e dirigi para a Coreia, né, do Sul. A gente foi para Seul e mais 3 áreas ali onde eles têm fábricas, e eu pude dirigir o HB20 um ano antes e conhecer todos os projetos, um ano antes dele ser lançado aqui, e conhecer a fundo projetos de energia limpa, no segmento, enfim, automotivo. Mas eu acho que a melhor forma de me apresentar hoje, né, é que eu sou um homem de 60 anos e alguns meses, sou pai da Helena, né, de 13 anos, eu fui pai tardiamente, e isso, de alguma forma, me fez dar um novo gás. Primeiro, porque eu obrigatoriamente terei que ter vida produtiva
por mais anos do que eu gostaria, e em alto nível isso acaba desafiando a gente a se reinventar. E se reinventar, como você disse, mesmo um século e uma indústria e um setor econômico onde o desafio é você ficar, enfim, up to date, estar correndo atrás de todas as novidades, que elas não são mais, enfim, decenais, quinquenais, anuais, mensais, elas são diárias, cara. Então, isso exige muito. Então, minha carreira no jornalismo começou pela área de economia, eu fui para Brasília cobrir o governo Collor, depois eu fui para Londres, depois eu vim para São Paulo, né, para ser editor na extinta Gazeta Mercantil, e fui me interessando pela sustentabilidade. Na época, a gente chamava de responsabilidade social corporativa. Eu tive a honra, na Isto É Dinheiro, de assinar a primeira coluna de uma revista de prestígio que cuidava disso, né? E essa coluna está no ar até hoje. Eu fiquei nessa coluna que começou chamando Empresas do Bem, né? Tinha aquela coisa muito ainda focada na benemerência, né? Depois a gente mudou o nome para sustentabilidade. Então, de alguma forma, eu fui um dos pioneiros em vincular a sustentabilidade ao todo, porque ela nunca foi uma parte, ela sempre foi o todo, né? Porque uma empresa sustentável não para em pé, um país não sustentável não para em pé, uma economia, a vida não sustentável não para em pé. Então, a sustentabilidade virou o todo. E eu já acumulo aí só de jornalismo 34 anos, mais 8 anos, 12 anos como office boy, como auxiliar de escritório. Então, eu trabalho há muito tempo, viu? Então, pegando esse gancho que você colocou com sustentabilidade, eu vou chamar um outro tema que eu sei que você explora com bastante facilidade, e é um tema que ele é bastante atual, ele tá incutido hoje em todas as empresas, na parte tanto filosófica quanto nas práticas dessas empresas, e tem sido um pilar da sustentabilidade, que é o ESG. O ESG, eu sei que é uma sigla americana, né? Eu não saberia colocar na ordem, né, em português, mas eu sei que ela tem tudo a ver com a sustentabilidade. Eu queria pegar você como um excelente comunicador, como uma pessoa que está focada na comunicação pelo menos há 34 anos. Eu queria que você trouxesse esse entendimento da sustentabilidade e do ESG, e de como as pessoas, as empresas, elas estão vendo essas questões, para que as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo, ou as pessoas que vão ver essa live publicada, porque nós publicamos todas essas lives na nossa rede, no YouTube, postamos elas no Facebook, postamos elas também no Instagram. Ou seja, isso tudo vai ser divulgado para que essa informação boa, na hora certa, no momento certo, chegue em quem tem que chegar. Então, eu queria explorar um pouquinho do teu conhecimento nessas questões de ESG, como você tem trabalhado isso, como você tem visto isso no mercado corporativo, como você, como um bom jornalista, pode divulgar isso de forma que as pessoas possam compreender e colocar na prática nas suas empresas, no seu dia a dia, e para que isso também traga a essas pessoas uma conscientização de um século onde essa informação com qualidade ela se torna uma boa base para a decisão, que é um dos papéis que a gente presta aqui na Rede Plá. Então, eu queria que você explorasse um pouco isso. Claro, claro. Então, eu acho que, apesar de parecer mais uma sopa de letrinhas, né, eu acho que, de alguma forma, enfim, eu não lembro agora qual foi o estudo que trouxe pioneiramente essas 3 letras, que é de environment, que é meio ambiente em inglês, S de social e G de governança. São 3 pilares que sustentam todo esse edifício, que sustentam a vida, que sustentam o planeta, porque você não pode ter empresa se não tem uma governança forte. Governança é basicamente o jeito como a empresa zela pela sua missão, visão
valores, como ela se relaciona com o mundo que a cerca, o que ela impacta, a responsabilidade dela e o poder transformador dela. Social é óbvio que o mundo até existe sem gente, mas não existe sociedade sem gente, sem seres humanos. Então, se a gente não olha o social, a gente, enfim, vai ter a empresa, mas não vai ter um ambiente de consumo saudável, não vai ter economia, porque não vai ter pessoas que girem essa máquina. E o meio ambiente é porque quem viu aquela animação, o Wall-E, que é um robozinho lixeiro, que é o único que fica na Terra, eu acho que a ficha cai ali. Entender que as coisas ruins que estão acontecendo na natureza são resultado da ação do homem. Quando a gente lá no Rio e aqui em São Paulo, a gente vê a gente quer sempre retificar um rio ou murá-lo, né, para fazer tipo um córrego. Lá no Rio a gente chama, quando o rio é aprisionado, assim, a gente chama de valão. E, obviamente, um rio ele não brota ali à toa, sabe? Vamos lá, quem acredita em Deus, Deus aponta e fala aqui vai ser o rio. Ok, mas ele põe todas as outras coisas em volta. Nascentes, árvores, mata ciliar dos cílios. Então, quando chove muito e aquela mina d'água brota, o rio recupera a sua memória histórica e se espraia, como ele sempre fez há 1000 anos, há 100 mil anos, há 1 bilhão de anos. E se você tenta contê-lo, ele vai e recupera. Então, a gente tem que ter, preciso que a gente entenda o nosso papel na natureza e a gente possa se servir dela de uma forma que que a gente seja coadjuvante. Nós não somos donos da natureza. Então, eu queria fazer uma parte nisso, num pedaço da conversa que eu tive com o Kim, em algumas lives anteriores. O Kim colocou uma coisa muito legal. Ele colocou que nenhum de nós está dissociado do planeta e essas questões elas estão intrinsecamente ligadas, nós e o planeta, como um organismo vivo, sendo todos nós um só. Você traz essas questões, né? E da mesma forma, sobre outro ângulo, mas falando exatamente a mesma coisa, dizendo que o mundo é mundo desde que o Criador assim o fez, e o rio está lá porque assim o Criador o quis, e ele colocou do lado do rio tudo que ele tinha que colocar porque assim é. E aí a gente vem com as questões humanas, né? Às vezes eu vejo algumas frases interessantes, eu respeito as opiniões, claro, mas eu ouvi frases do tipo assim: temos que consertar o planeta, temos que ajudar o planeta. O planeta, na minha visão, é um elemento, eu me sentiria menos do que a pulga de um cachorro perto do planeta, me sentiria menos do que uma formiga diante do universo inteiro. E na pretensão de eu consertar o planeta ou de nós consertarmos o planeta. Eu acho que nós devemos consertar as nossas mentes, né? A elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que a gente entre em comunhão com essa Terra, com esse planeta, a fim de que a gente ande no mesmo sentido, né? Quando o ser humano põe a mão em alguma coisa sem consciência, sem dúvida nenhuma vem a resposta. E essa resposta vem através da natureza. A natureza ela é de todos, porque a todos tudo dá. Mas se você tenta represar essa natureza, se você tenta ir contra as leis naturais, sem dúvida nenhuma, a gente passa a criar um problema e depois, como um efeito de uma causa, a gente passa a administrar esse problema. Então, essas funções que você coloca... Ontem, eu ouvindo uma entrevista da Janaína Pascoal, ela coloca com muita clareza uma ideia muito, muito simples. O governante, para que ele seja um bom governante, ele tem que ser uma pessoa firme, né? Ele tem que ter, além da firmeza do seu propósito, dos seus ideais, uma atitude, uma postura firme. Porque o governante é onde as pessoas além de ter elegido ele, é onde as pessoas se espelham como seu porta-voz para que a coisa funcione. E o que você coloca para mim é exatamente a mesma coisa, colocando de que, olha, as empresas, através de sua governança, de sua postura, neste século, onde a informação é tudo,
os propósitos têm movido as pessoas, né? As empresas têm que ter essa atitude firme de um propósito mais elevado para que a coisa não degringole. A gente pode observar nos últimos Exato. 2 meses a chuva, como elas castigaram as nossas cidades aqui no Brasil. A gente tem observado, infelizmente, essas questões de desinteligência entre 2 países, aonde por questões políticas fazem guerra, né? E a gente está vivendo constantemente o efeito de uma causa mal trabalhada. Então, eu queria que você explorasse no que você tem visto pelas suas andanças no mundo, porque você rodou mais da metade da Europa, você rodou um bom pedaço desse mundo. Eu queria que você explorasse essas questões para que as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas compreendam que nesse século o que vale, além das nossas boas intenções, sem dúvida nenhuma, é o colapso das boas atitudes. E aí, dentro das tuas viagens, dentro do trabalho que você faz, que é absolutamente importante na base, na formação, com a criançada, com a molecada, eu queria que você me desse uma pincelada, né, dessa governança, dessa sustentabilidade que as empresas estão trazendo. E isso é um papel absolutamente importante, porque, veja, quando todos nós colocamos as nossas decisões na mão de uma pessoa, a gente fica à mercê desse governante, que, infelizmente, eu não tenho absolutamente nada, mas também não tenho nada a favor de uma classe política deteriorada. Né? Essa classe política nossa, infelizmente, ela está mais ligada às questões dos próprios umbigos do que às questões do todo. Então, eu vejo que hoje a grande parte da nossa, agora, a grande parcela da nossa população, a grande parcela da nossa indústria, das nossas empresas, do nosso comércio, ela sim é que tem que ter essa visão. Né? Cada um de nós tem que fazer a diferença nesse sentido para que o todo mude. E não é uma questão de egoísmo, não. É uma questão de uma individualidade bem colocada, de uma individualidade com consciência para que o todo mude. Se eu mudo, você muda, todos que ouvem-nos, essas pessoas todas mudam, todo um contexto muda. E aí a gente inverte essa curva, ao invés de esperar a mudança de um único, é quando todos mudam. E aí eu queria explorar isso em você, por conta da tua vivência, de tudo isso. Então, manda bala aí. Então, a cultura ESG, de alguma forma, como eu estava dizendo, organizou isso para que o jogo ficasse mais transparente e, muitas aspas, simples para todo mundo. E ele vem no rastro dos 17 ODS, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pactuado pela ONU e que tem como subscritores governos e empresas. A partir da Rio 92, que foi batizada, né, informalmente de ECO 92, porque foi a primeira conferência onde a ecologia foi o centro, foi exatamente ali uma chamada para ação, onde as empresas foram pressionadas pelos movimentos sociais a aderirem, porque se entendeu que a capacidade de escala de uma empresa, no bom e no mau sentido, é muito grande. Então, elas começaram a ser cobradas para estarem no lado certo da história. O lucro é vital, mas que lucro é esse? É o lucro com propósito? É o lucro social? É o lucro responsável? Então, esse lucro não é apenas bem-vindo, ele é obrigatório. Assim como veio outros tantos compromissos que tentam colocar as pessoas, a boa individualidade, como agentes da transformação. Vamos lá, pegando a sua provocação macro. A gente não mora no mundo, a gente não mora no país, a gente não mora no estado, a gente mora na cidade. E num sublugar que se chama rua, que pode ser dentro de uma vila, dentro de um condomínio de prédios,
né, ou de um condomínio de casa. E a gente mora com outras pessoas, pais, familiares, amigos, etc. Então, se a gente não conseguir mudar a nós mesmos, as pessoas que moram com a gente, as pessoas que moram no nosso prédio, no nosso condomínio, na nossa vila de casas, na nossa rua e no nosso bairro, a causa está perdida. Ela é individual porque é como aquela metáfora do beija-flor que ia lá, pegava água. Estou fazendo a minha parte, beleza, mas tem que fazer a sua parte com método, dentro de uma organização, de uma economicidade, para a gente não ficar batendo, chutando a canela um do outro. Então, houve uma evolução institucional, a ONU tem feito um papel fantástico. Eu, como pessoa física, né, como militante, participo da sessão Catalyst 2030 Brasil, que foi um movimento surgido lá em Davos há 2 anos, que os países, empresas, instituições estão montando grupos, os catalysts, os catalisadores, né, para que esses 17 ODS sejam implantados em 2030. Com a pandemia, que foi um dado novo que pegou a todos de calça curtas, né, mais ou menos, há uma estimativa que houve um atraso de pelo menos 50 anos para a implementação. E o que são, muito rápido, esses ODS? São 17 linhas de ações que, se a gente cumprir o que está ali, a gente vai ter obrigatoriamente um mundo melhor. Um deles é erradicação da pobreza, o outro é trabalho justo, o outro é respeito à diversidade. Enfim, são todos os temas que endereçam aí o que se espera de uma sociedade moderna plural. Então, como é que um papo reto, né? Como é que eu, como jornalista, comunico isso? Através de textos onde eu ouço especialistas, porque o jornalista reporta. Ele pega a informação, trabalha ela de uma forma que ela não seja técnica, palatável do emissor para o receptor. Então a gente busca fazer um jornalismo de causas. Tudo tem lado nesse mundo. Tá? A gente escolhe as nossas causas, ou muitas vezes escolhem as causas por nós. Né? Então, nós temos enfim, diversidade, os pilares ESG, o respeito às diferenças e a pluralidade como elementos basilares do nosso trabalho. Vamos pegar um exemplo prático, muito rápido, sobre o que pode acontecer na Europa e no mundo nos próximos 10 anos, em função dessa guerra na Ucrânia. Há uma dependência muito grande ainda do combustível fóssil, vindo de várias fontes, e, no caso específico da Europa, vindo da Rússia. O que todos os países tendem a fazer é refortalecer, né, ou intensificar os planos para que a dependência do petróleo seja menor do que os 40% de hoje, em média. Tá? Então, não necessariamente contra a Rússia, mas é porque é meio óbvio isso. Se você tem uma dependência de uma única fonte que está longe de você, se acontece um acidente, um conflito, enfim. Esse é o lado prático, tá, da abordagem da sustentabilidade, que é a diversidade. Não se põe todos os ovos em uma mesma cesta. Isso é uma máxima do capitalismo histórico. Né? Então, vai haver obrigatoriamente um avanço. Não estou dizendo que a guerra está sendo positiva nisso. Pelo amor de Deus, não tem nada de positivo em guerra e em pandemia. Nada, é impossível. No lugar onde se mata O que talvez tenha de positivo nisso tudo é a necessidade urgente de uma mudança para que a gente possa não colher futuramente esse tipo de fruto. Né? Você, por exemplo, que esteve na indústria automotiva,
conheceu a fundo, por exemplo, você deu o exemplo do HB20, né? Eu acredito que nesse Exato. momento a indústria automotiva deveria investir cada vez mais em energia limpa, em motores elétricos, né? Ou se ele tem um motor a combustão, que ele troque a forma de combustão, como por exemplo o hidrogênio, né? Existe muito recurso no planeta, existe muita riqueza natural, existe muito recurso financeiro mal usado. Né? Se você, eu bati até um papo com você hoje, agora pela manhã, e a gente estava discutindo questões de valores, né? E aí essas questões de valores elas ficam interessantes quando você coloca grandeza, né? Então vamos imaginar que realmente um bilionário resolva investir pesadamente nesse tipo de desenvolvimento. Um bilionário, por exemplo, resolva investir em motores de hidrogênio ou em motores realmente elétricos, coisas que realmente não tragam esse tipo de dissabor, tanto que possa gerar uma guerra, quanto que possa gerar uma autodestruição pela própria poluição, pelos meios. Então, se a gente pensar em níveis de grandeza, este planeta tem abundância em todos os sentidos. Nós temos um sol que não para de brilhar e ilumina o nosso planeta constantemente, 24 horas por dia. Em qualquer lugar do mundo existe sol, né? E há bilhões de anos. E se não me falha a memória, existe uma previsão por mais um tempo. Né? Existe um oceano que não para por uma única fração de segundo de se movimentar, gerando algum tipo de energia. Ou seja, eu, como um neófito, como uma pessoa que não tem esse tipo de informação, estou fazendo 2 ou 3 observações, aonde se a gente pegar os nossos recursos, os nossos esforços, e tivermos uma sociedade colaborativa e não tão competitiva, a gente tenha, num futuro próximo, essas questões que você acaba de colocar, que a guerra, de uma certa forma, impulsiona. Né? Porque a guerra é o colapso da desinteligência, a guerra é o colapso do egoísmo, a guerra é o colapso da falta de entendimento. Mas, se uma humanidade unida, como quem colocou, em uníssono com o planeta, ela traz isso como uma necessidade, eu sinto que é a hora da nossa mudança. E essa mudança, ela é causal para todos nós. Essas empresas, por exemplo, que você fala, que estão pensando em sustentabilidade, em questões de governança, e foi o que eu trouxe agora há pouco, aquela informação da Janaína, onde pessoas com um pulso forte trazem isso visceralmente dentro do seu dia a dia, dentro da sua forma de conscientizar como você faz. Você faz esse trabalho na base, que é o que você acabou de colocar para mim. Quando você pensa na sua casa, na sua rua, no seu quarteirão, no seu bairro, na sua cidade, automaticamente isso se expande de tal sorte que a hora que você menos espera, você tem uma cidade, um estado, um país, um continente, um planeta totalmente mudado. Então essa mudança começa dentro da gente, né? Mas, infelizmente, por razões, às vezes, adversas, onde uma guerra impulsiona isso, onde a gente chega num momento de colapso para que a gente desperte, e nesse momento desse despertar, as mudanças vão sendo feitas. Bom, tivemos a pandemia tem e teve tudo para despertar, então 2020 houve uma colaboração incrível, 2021 essa colaboração ela começou a decair. No final de 2021, as atrocidades começaram a voltar, a ganância começou a voltar. Infelizmente, uma classe política já deteriorada não segurou uma onda. E aí a gente chega onde chegou, olhando de forma holística, olhando de forma planetária. Começo de 22, colapsou um probleminha que já gera os efeitos agora para todos nós. Né? Já gera os efeitos a nós, para todos nós. Você tem aí hoje, ontem anunciaram o aumento da gasolina. Para o brasileiro isso não é novidade, mas o que seria novidade seria essa mudança. Né? Tá entrando aqui um parceiro nosso, um amigo, que investe, trabalha já há alguns anos, o Diego está aqui, ele trabalha em energia limpa. O Kim trabalha em energia limpa. Você está trazendo questões onde a necessidade dessa energia limpa, mas eu vou só fazer um apelo para todos que estão me ouvindo, essa energia limpa começa dentro da gente. Né?
começa com a elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da doçura ou da cordialidade das nossas palavras, que se colapsam em atitudes limpas também, né? Na clareza de raciocínio, na clareza de pensamento, na transparência que os governos vêm colocando gradativamente. Hoje você tem portais de transparência, onde você pode identificar essas informações. As empresas, elas têm buscado essas questões de satisfação pública, sem fazer apologia a nenhum banco, mas existem bancos que, até por questões financeiras, capitalistas, passam a investir em sustentabilidade por uma questão de continuidade. Né? Eu sinto que nós, como uma unidade, como uma raça, temos a necessidade, se a gente quer continuar aqui, de mudanças drásticas e radicais. Mas elas não precisam ser feitas de forma drástica. Eu busco colocar isso como a teoria do pouquinho. Todo dia um pouquinho. Hoje eu sou um pouco melhor que ontem, amanhã eu sou um pouco melhor do que fui hoje, e assim, numa sequência sucessiva, a gente vai mudando o mundo, né? Então, eu queria, através disso, que você colocasse esse trabalho que você faz nessa base com a criançada. E isso é um trabalho bacana. A educação para as pessoas mais conscientes sabe que é o primeiro e talvez o mais eficaz caminho para que a gente tenha mudanças grandes no futuro, né? Elas começam na base. Sem dúvida. Eu queria que você explorasse essa Sem base. dúvida. Conta como você está fazendo esse trabalho para a gente, Rosenildo. Então, tem várias vertentes e, no meu caso, se confunde a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Eu, como pessoa física, eu sou voluntário do grupo de mídia do Catalyst 2030. Como pessoa jurídica, eu tenho feito o quê? Agregar um número mais diverso possível de colunistas dentro do meu site, inclusive estudantes de comunicação, para exatamente eles terem ali já para a gente fazer uma troca, porque eu não toda essa minha trajetória de 34 anos é aquela coisa, né? É 1% melhor a cada dia, né? E a gente só faz isso quando a gente tem mentores. Então, eu tenho feito aí um esforço muito grande de mentorias também. Por conta da pandemia, isso, arrefeceu um pouco, mas eu tinha um projeto de levar os conceitos de empreendedorismo sustentável para escolas e cursos de formação para a empregabilidade, para exatamente mostrar a esses jovens que o papel deles é primordial, porque não nos, iludamos. Nós não estaremos aqui, no meu caso, daqui a 40 anos. Mas minha filha, sim, de 13 anos. Então, a gente tem que passar o bastão e mandar a real mais cedo, dizer, olha, a responsabilidade é nossa, que somos mais velhos, mas é de vocês também. Então, isso conecta com outras parcerias que eu tenho feito. O site Um Papo Reto se juntou à Ponte Jornalismo, ao Alma Preta e ao Marco Zero Conteúdo para criar um instituto, Festival Fala, Festival Fala, que tá indo para a sua terceira edição, que é o Festival Fala, né, de artes, comunicação e jornalismo de causa. Por que artes é metida nesse balaio aí? Porque a gente entende que a comunicação não é exclusividade do jornalista, do repórter, e ela não é uma faculdade apenas dos grandes veículos de comunicação, principalmente agora, nos últimos 10 anos, né, com a popularização das ferramentas tecnológicas. Estamos fazendo aqui um programa ao vivo numa TV, hospedada dentro de um smartphone, coisa que era o sonho
inimaginável, nem tinha isso. Então, a comunicação, o jornalismo, está muito mais espraiado, tem muito mais gente, muito mais jovens contando histórias, fazendo jornalismo, e a gente se aproxima dessas pessoas na tentativa em que, primeiro, dar protagonismo a eles. Quer dizer, a gente não dá voz a ninguém, a gente amplifica a voz, porque todos nós temos voz. Então, a gente faz o nosso trabalho amplificando vozes. Por exemplo, eu estou trabalhando numa reportagem agora, hoje, sobre uma ONG que virou um instituto e que, na realidade, você pode chamá-la de empresa 2.5, que é o setor intermediário entre uma empresa como a gente conhece conceitualmente, ONG, né? Quer dizer, que visa lucro social, que se chama Projeto Chefe Aprendiz, fica aqui em São Paulo. Eles formam auxiliares de cozinha. Mas cozinhar é o último item da pauta deles. Eles atuam muito forte na cidadania, no resgate de identidades e na valorização do que esse jovem, dos talentos que esse jovem tem, porque ele vai poder seguir a gastronomia, mas ele vai poder seguir tudo mais. Então, eu acho que o jornalismo, do jeito que um Papo Reto faz, a gente tem um compromisso muito forte de traduzir essas coisas muito complexas, né? Porque elas, de alguma certa forma, desculpe, elas têm que ser complexas mesmo, porque, enfim, né? A tabela periódica continua sendo uma coisa que está aí há bilhões de anos, é uma coisa muito complexa, e ela na sua essência, complexa. Por isso que a gente tem que traduzi-la. E a gente traduz o debate de sustentabilidade, ESG, de uma comunicação mais efetiva, mais engajadora. Não é que eu vá falar mal de quem eu gosto e vá só... desculpe-me, falar bem de quem eu gosto e só apontar os erros de quem eu não gosto. Não tem nada a ver. O engajamento é você entender que, no seu território editorial, você tem que, primeiro, ser um exemplo do que você faz. Então, todos os meus colaboradores recebem. Coerência. Eu não tenho colaborador gratuito, porque essa está na minha missão, visão e valores. Se você tiver um arranjo diferente disso, se tiver escrito, vale escrito. O que não dá é a gente dizer uma coisa e praticar. Nós não chegamos a esse estado de coisas, a gente está aí no Brasil nos últimos 5 anos, 10 anos à toa. É porque ficou muito discurso para pouca prática, entendeu? E a gente vai tropeçando, vai aprendendo. Mas, olha, eu gostaria de aproveitar essa audiência extremamente qualificada para dividir aqui um momento eu vezes seu. Eu ainda sou muito otimista, apesar de tudo induzir a gente ao contrário, tá? É porque a gente tem muito mais ferramentas do que tinha há 10 anos, do que tinha quando eu comecei no jornalismo no longínquo ano de 1985. A distância entre o produtor de conteúdo e o receptor era de 1000 léguas. Hoje, a gente muda a pauta, a gente derruba a pauta do dia, a gente enquadra empresas, a gente consegue transformações. Não se consegue tudo todos os dias, a toda hora, e em todas as causas. Como você bem disse, a gente conseguiu no Brasil um avanço de conscientização política no ano 20, que a gente viu que está sendo jogado no lixo. O que nos indica que a gente tem que voltar para a rua, voltar a escrever, voltar a mobilizar, porque, enfim, somos nós que vamos fazer a diferença. É um saco lutar todos os dias, mas é inevitável, né? Então é isso. Eu concordo com você. Informação. Gênero, número e grau, esse papel que está
sendo Perfeito. desenvolvido pela classe jornalística. Ele começou, se você fizer a conta direitinho, se você for imaginar que nos últimos 8 anos surgiu uma nova forma de jornalismo, que foi o jornalismo investigativo, que já existia, é óbvio, mas com essas questões da modernidade, como você colocou, né, você tem uma televisão dentro de um smartphone, nós estamos aqui num programa televisivo onde as pessoas nos assistem, né, coisas que a gente não imaginaria 20 anos atrás, que, na verdade, há 30 anos atrás surgiu o celular, 20 anos atrás a gente não usava só isso como um telefone, e hoje você tem tudo, né? Você tem uma tecnologia hoje no telefone celular que você não tinha quando o primeiro foguete não chegou à Lua, né? Então essa Exato. tecnologia que nós temos hoje, ela permitiu uma qualidade de informação em tempo real, né? E isso tem sido uma base de uma mudança cada vez mais rápida. Eu entendo que o trabalho que você faz, por exemplo, com a arte, dando um viés na arte, eu entendo que tudo se sustenta através de 3 pilares. Você tem a arte, você tem a ciência e você tem a filosofia. As questões filosóficas se Perfeito. apoiam na arte, a arte se apoia na ciência, a ciência se apoia na filosofia, e esse tripé, ele sustenta qualquer coisa. Então, se você tem uma arte bem feita, se você você tem produções de cinema incríveis, conscientizando as pessoas, trazendo a realidade dos fatos de uma forma suave, ou às vezes de uma forma drástica, né? E aí você tem excelentes cineastas fazendo um trabalho de divulgação importantíssimo. Você tem a ciência trazendo questões de ponta, de tecnologia, de inovação, e você tem a filosofia que fala tudo isso de forma perene há milhares de anos. Você tem a filosofia perene budista, a filosofia da Índia, a filosofia do Japão, a filosofia dos árabes, a filosofia dos judeus, né, que as pessoas podem até começar a chamar isso de uma religião, mas a base filosófica grega, egípcia, de povos antigos, nada disso mudou muita coisa. Desde que mundo é mundo, os Exato. observadores, as pessoas que estão de olho nas constantes mudanças da própria natureza, na adaptação constante de tudo, né, trazem essa base filosófica onde o artista expressa isso e o cientista qualifica isso através das leis. Então, por exemplo, as leis da mecânica quântica, elas já eram estudadas lá atrás, né? Não com esse nome, mas essas verdades, por exemplo, Ramanujan colocou, e ainda assim, nem tudo que foi colocado por Ramanujan como um dos grandes matemáticos da humanidade foi descoberto. Ramanujan hoje figura ao lado em Cambridge, de Newton, e os livros de Ramanujan ainda não foram completamente compreendidos. Por quê? Porque é uma matemática que vem lá de muito para trás. Então, nada disso é novidade. Tudo isso seria uma adaptação do antigo para o novo, aonde a gente vem só se conscientizando cada vez mais. E o trabalho da conscientização é um trabalho de base, né? Onde essa molecada que daqui a 40 anos, como você colocou, essa molecada é que vai estar com essa faca e esse queijo na mão. Né? A nossa Exato. geração, ela foi preparada ao longo dos anos para chegar nesse momento, hoje, né? No dia, hoje é dia 9, dia 10, não sei, chegar e ter dia 11, né? Tá tendo essa conversa aqui, eu e você, mas a gente foi preparado por geração em geração para chegar nesse momento e colocar isso com um pouco mais de clareza. Sem dúvida nenhuma, esse trabalho de base que você faz, as pessoas que nos ouvem, eu faço esse apelo para que você que nos ouve, em qualquer momento que seja, faça isso dentro da sua casa, faça isso na sua rua, no seu bairro, para que a gente tenha uma coletividade melhor. Como eu venho colocando constantemente, uma sociedade muito mais colaborativa do que competitiva. E que, ainda que quando houver a competição, que ela seja uma competição de propósito, que ela seja uma competição de virtudes, né? A gente não O faça ganha-ganha, né? uma competição muito baixa, né? Que ela seja Exato. mais elevada. Então,
Eu acho muito bacana esse trabalho que você, do jornalismo, como jornalista, como formador de opinião. Eu peço que as pessoas procurem aí o teu site, Um Papo Reto, para que as pessoas que tenham a colaborar levem ideias novas para você e que você distribua, assim como nós, essa informação preciosa para que a gente juntos possa fazer essa diferença, né? Entendendo que nós e a Terra somos um organismo vivo, somos um único, somos seres da mesma natureza divina, seres biológicos que dependem do planeta, que dependem disso para sobreviver, né? E que dependem de uma sociedade mais humana, que depende de uma sociedade mais colaborativa, para que a gente tenha, sim, os nossos ideais melhores, para que a gente tenha, sim, a nossa vida melhor. E isso não é um papo utópico. Utopia seria querer fazer tudo isso de uma única vez. Mas se a gente fizer, como você mesmo colocou, todo dia um pouco, né? Como você fala, 34 anos, que eu seja um dia, cada vez um dia, 1% melhor do que eu fui ontem. Essas palavras são tuas e eu repito elas para que a gente tome isso como verdade, né? Para que a gente tome isso numa atitude consciente, porque sem consciência a gente colhe o que a gente está colhendo e que a gente possa colher bons frutos, mas esses bons frutos, eles são plantados com boas e novas ideias, com a inovação, com a sustentabilidade, né? Com o colaborativismo, que não são palavras vagas, são palavras válidas. Aqui, pessoas que já fizeram lives comigo, que estão aqui presentes, elas sabem disso. Pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais, no Plá, que tem essa pegada verde, elas sabem disso. Então, se você tem essa pegada verde, se você tem essa pegada de sustentabilidade, marca um amigo, acompanhe as nossas redes sociais, traga as suas ideias, traga a sua inovação para que a gente inunde esse papo de boas ideias. O planeta ele está cheio de gente boa. Como você disse, eu acredito Sem nisso. dúvida. Não, é de longe a maioria. É porque o mal, falando de uma forma filosófica também, acaba tendo um poder. O barulho é maior. Né? Porque o mal ofende a gente, né, de uma forma que até paralisa. E o natural é o bem. Né? É como eu brinco, muitas vezes criticam, mas jornalista só fala quando o avião cai. Pô, é porque é o errado, né? A gente tem que. Porque não dá para você escrever, olha, hoje. Dos 100 voos, todos os 100 voos que partiram de Congonhas chegaram são salvos. Isso é o natural. E aí eu queria já aproveitar um spoiler, né, um spoiler aqui. A gente vai estar em breve aí distribuindo parte de nosso conteúdo com alguma curadoria, né, montado especificamente para Redplar, né? Não sei se era para abrir isso agora, mas vamos lá. E deixar aqui contato@paporeto.net.br. Joia, repete. Site de notícias. Repete. Independente ou não, ele é feito da colaboração. A gente não inventa. Os textos que a gente escreve, eles partem de histórias contadas. E eu acho que, se você me perguntar qual é a minha grande especialidade, qual é a minha grande expertise, eu vou te dizer, contar boas histórias. Mas eu só conto boas histórias porque eu entrevisto boas pessoas que fazem coisas grandes. Então, a gente está aberto aí, enfim, a receber sugestões no contato@paporeto.net.br e o site é paporeto.net.br. Ótimo. Então, você que está ouvindo a gente, você que acompanhou essa conversa, se você tem uma questão inovadora, se você tem uma boa história para contar, você tem esses dois canais para divulgar, você tem essas duas pessoas que estão aqui de frente com você, com uma extrema boa intenção e boas atitudes, boas práticas, para que a gente seja inundado de boas ideias, para que a gente tenha ideias inspiradoras, para que essa inspiração possa mudar o mundo. E eu digo mudar o mundo do colapso que a gente vem vivendo, né, para que a gente inverta essa tendência de um colapso mundial. Porque, veja, se a gente continuar nesse ritmo,
a gente mais uma vez caminha à beira de uma extinção. Se a gente caminhar pela desinteligência e não pela consciência, a gente beira mais uma vez a uma possível extinção. E isso não é nada drástico, isso é bastante racional que eu estou falando. Hoje, um mundo como está armado de forma nuclear, se, infelizmente, se houver desinteligência em cima de desinteligência, a gente vai, infelizmente, chegar num resultado catastrófico, né? Como está havendo, numa escala um pouco menor neste momento, com relação aos dois países que não estão se entendendo, Ucrânia e Rússia. E não vou discutir quem está certo e quem está errado, eu acho que não existe quem ganhe uma guerra, né? Todo mundo perde. Explica isso para uma mãe que perdeu um filho. Não existe ganho. Nós ganhamos a guerra e meu filho morreu. Existe perda. O que deveria haver com a guerra é o ganho de uma consciência maior, mais elevada, aonde, através dessas atitudes, a mudança possa ocorrer. É a única coisa que eu vejo como ganho. Eu vejo como ganho a gente discutir novos valores, eu vejo como ganho a mudança em si, ainda que forçosa, e esse, para mim, seria o único ganho. Fora isso, o que existe é uma perda de consciência, uma perda de baixas humanas, né? E uma perda de avanço. Uma perda de avanço, onde você colocou há um pouco de tempo atrás que as questões de pandemia e agora essas questões de guerra atrasam um calendário, né? Em 10, 15, 20 anos. Então, que todos nós possamos fazer essa mudança primeiro dentro da gente, para que essa mudança se espalhe e se inunde. Cara, nós estamos com 11 horas e 53 minutos. Daqui a pouco o Instagram ele acaba derrubando a gente. Eu queria que você soltasse agora, como uma frase de efeito, vamos admitir a hipótese de que essa frase possa ser multiplicada por 10, por 1000, por 10 mil. Vamos admitir a hipótese de que essa frase vai chegar no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa. Então, eu queria aqui pedir para que você soltasse uma frase que ela pudesse ecoar aí de forma bonita, bacana, para que as pessoas pudessem te ouvir com o coração, com a alma. Então, eu peço a todos os convidados que sentam aqui comigo que eles mandem uma frase no final, para que essa frase possa ser incentivadora, modificadora, né? Para que ela possa ser inspiradora. Então, eu abro aqui para você essa possibilidade de deixar sua mensagem, né? Para que na hora certa, no momento certo, a pessoa certa te ouça e se inspire com você. Bom, vamos lá então. Seja rebeldemente responsável e faça no mundo, seja o agente da mudança que você quer ver no mundo. Eu acho que a boa rebeldia, a rebeldia com consequência, tem sido a mola motriz para muitas mudanças que a gente viu nos últimos 30 anos, né? E a partir da cobrança da sociedade, a gente está vendo muitas coisas boas, enfim, acontecerem. Então, por mais que a gente tenha aquela sensação que está difícil, que a gente está regredindo, acredite-me, é 1% melhor todos os dias e a gente sendo a mudança que a gente quer ver no mundo. Putz, na teoria e na prática. Sensacional. Olha, que a sua frase ecoe, que as pessoas se inspirem com a sua frase, que essa rebeldia, como você colocou, de forma disciplinada, possa trazer a mudança consciente, gradual, constante. Essa frase que você usou, né, que você seja o agente da transformação no mundo, que você produza o que você quer. Essa frase é usada por pessoas bastante conscientes. Uma das pessoas que usa constantemente essa frase e que faz um trabalho muito bonito é a Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi usa essa frase constantemente. Gandhi usou essa frase, você está usando. Pessoas que trabalham pelo coletivo pensam dessa forma. E você que está ouvindo, se inspire por essa frase. Faça a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança, porque no fundo, no final, somos nós com nós mesmos. Nós nascemos sozinhos e provavelmente iremos morrer sozinhos. Então, para onde quer que a sua alma vá, para onde quer que ela se direcione, que ela leve essa mudança
dentro de você. Então seja esse agente transformador, seja a mudança que você quer, porque é só assim que a gente muda um planeta, é só assim que a gente muda um país, um estado, uma rua, a casa da gente, a gente próprio. Então, do micro ao macro, do macro ao micro, que essa seja a mudança para todos nós. Eu agradeço muito a sua participação, a participação de todos que nos ouviram aqui ao vivo e que nos estão ouvindo nesse momento. Se você tem uma boa ideia, se você tem uma ideia inspiradora, se você tem uma atitude diferente, traga ela para a gente. Esse é o nosso trabalho. A gente se ocupa aqui em divulgar informação de qualidade para que haja uma mudança de qualidade. Esse é o nosso trabalho, a gente conta com você. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou da nossa live, curta, compartilha, faça o que você sabe fazer nas redes sociais, marque um amigo. Se você tem uma pegada verde, posta aqui, coloca lá a hashtag Plá, pegada verde, e mostra alguma coisa diferente que você faz com o seu filho, com a sua família, com o seu bairro, com a sua família, para que você seja um agente inspirador, um agente transformador e possa trazer uma boa notícia num mundo carente, que infelizmente usa da notícia difícil para que a gente tenha um aprendizado, como o nosso convidado de hoje falou. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, ouvindo, pela dedicação, pelo carinho, pela paciência. Eu agradeço profundamente, desejo a todos vocês um bom final de semana, que vocês tenham o merecido repouso e descanso, para que a semana que vem seja mais intensa, mais inspiradora, de mais novidades, para que a gente tenha um mundo melhor. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Um beijo com amor e carinho, um bom final de semana. Muito obrigado.